Hoje tem Palmeiras na área, saudações ao Viverdes, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Já agora manda aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações para você não perder nada, assim você vai estar fortalecendo o nosso canal. Bora para a notícia. Enquanto todo mundo está discutindo aí se foi mão ou não, eu estou analisando aqui, vendo algumas notícias quanto ao regulamento, a resposta da CBF. E tô entendendo que o Palmeiras cansou de ser educado, e essa nota oficial diz mais do que a gente imagina quanto ao campeonato no geral e sobre o jogo contra o Remo. O Palmeiras publicou uma nota aí, né, que a CBF admite o erro, o Anderson Barros teve lá, continuou firme, cobrando mais, e por fim eles colocaram que punir o árbitro não resolve, assim como aconteceu com Ramon Abate Abel no ano passado, naquele lance contra o São Paulo, em que o árbitro foi punido, mas realmente não resolveu nada. O Palmeiras perdeu o campeonato o ano passado na mão grande, pela pressão que o Flamengo fez contra a arbitragem e alguns erros que o Palmeiras sofreu naquele ano, apesar de também, como nesse mesmo ano, não estar apresentando aquele futebol que a gente acredita que pode ser apresentado. O que eu vi na mídia é que a CBF não admitiu o erro. Saiu uma notícia ontem que a CBF não admitiu o erro. Ela afirma que o lance é interpretativo e por isso não teve punição para o árbitro. Ou seja, quando, na percepção da CBF e dos clubes no gerais, quando a CBF admite que errou, o árbitro é punido. Ou seja, se o árbitro não foi punido, é porque a CBF não admitiu que errou. Ela entende que o lance é interpretativo e, segundo a regra, o árbitro pode analisar se aquela mão interferiu ou não na jogada. Então, como nós sofremos aí um golpe, né, vamos dizer assim, a interpretação do árbitro é que aquela mão interferiu diretamente na jogada. A regra é a seguinte: se a assistência é feita por o braço a partir de um outro jogador, né, da sua mesma equipe, ela for involuntária, ou seja, sua mão tá ali, não tem como você arrancar ela, bateu sem querer, o gol é validado. Perfeito. E foi isso que nós vimos aí. Por isso nós estamos falando que o gol foi marcado, foi anulado de forma errada. A outra interpretação que pode acontecer, e foi a que o árbitro teve, segundo a CBF e segundo o próprio árbitro, é que se essa mão ela é voluntária ou interfere demais na jogada, o gol tem que ser anulado. E foi isso que aconteceu, e nós estamos aí sofrendo as consequências desses 2 pontos perdidos. O foco não é a CBF admitir o erro em si. Aí, o que ela está prezando é pela imunidade do árbitro. A CBF está usando esse termo interpretativo como um escudo, para não estar punindo aí o árbitro, para não ficar toda hora punindo o juiz. Imagina só, todo erro, eles vão lá e punem o árbitro. O campeonato já é uma loucura, né? Imagina o que isso ia acontecer. Quando ela não admite o erro, a CBF sinaliza que lances desses podem acontecer e com o Palmeiras não vai ser e contra o Palmeiras não vai ser feito nada. É uma questão, assim, de segurança deles. Pelo que eu venho acompanhando aí nas redes sociais, a torcida tá bem dividida, assim. Tem uma galera que tá falando que o Palmeiras tem que adotar essa postura mesmo de reclamação de qualquer coisa, tem que fazer aquela pressão. E tem uma outra galera que tá falando que a gente já tá passando vergonha com essas notinhas aí que o Palmeiras lança no perfil. Eu acho um pouquinho sei lá, meio sem graça esse tipo de notinha, mas é um comportamento, vamos colocar assim, respeitoso do Palmeiras, mas uma forma de ser ativo ali nas suas reclamações. O torcedor tá cansado desse tipo de nota, sabe? Eu vejo isso, porque parece que não tá fazendo nada, a gente tá com saudade do Paulo Nobre reclamando, falando mesmo a verdade, o Filipão quando falava. Então, assim, nós sabemos que nós somos um time que somos contra o sistema. Nós não somos amigos da Globo, não somos amigos da mídia no geral. Então, não é bom para eles ver o Palmeiras ali na frente. O Palmeiras não compartilha ali dos mesmos ideais. Então, eles vão ajudar quem os ajuda, né? Então, por isso a gente sempre joga contra o sistema. Ao longo dos anos a gente pode perceber isso aí. O palmeirense de verdade sabe do que eu tô falando. E assim, no meu ponto de vista, eu apoio essa postura que o Anderson Barros
teve, principalmente na última coletiva que ele deu, né, cobrando ali, falando firme, pedindo esclarecimento, procurando quem vai ser o responsável, porque o Palmeiras perdeu 2 pontos, o campeonato tá correndo, nós vamos precisar desses 2 pontos no futuro. Isso pode fazer crucial diferença, e você pode ter certeza que no final do campeonato nós vamos estar reclamando de um lado e ninguém vai estar falando do lado do outro, porque a mídia, quando o problema é sobre o Palmeiras, eles não vão falar absolutamente nada, vai continuar correndo da mesma forma. Então, assim, mesmo que o Anderson Barros cobrou ali, de uma forma que parecia robotizada, tem que cobrar, cara. Eu penso que tem que cobrar, porque a gente não pode aceitar qualquer coisa, tem que reclamar das mínimas coisas, porque é aquele tipo, né? Se você é um cara chato, todo mundo já vai falar assim: pô, esse cara é chato pra caramba, eu vou evitar problema com ele. Então, é um tipo de reclamação com respeito, mas tem que ter regularidade, porque se a gente deixar, eles fazem o que quiser. E a mídia, no geral, tá achando aí que o Palmeiras pagou mico com essa questão aí do Palmeiras dizer que a CBF admitiu e a CBF não ter falado nada. Então, assim, o Palmeiras não pagou mico nenhum. Meu pensamento, o Palmeiras marcou território. O Anderson Barros foi lá, falou o que tinha que falar, devia ter falado isso desde o início do ano, porque desde o início do ano a gente sofre com esse tipo de problema. Mas enfim, falou agora, tá falado e tem que continuar falando. Se a mídia achou feio, é porque o Palmeiras está incomodando e esse conforto não pode existir. Os erros de arbitragem contra o Palmeiras, a gente tem que fazer pressão, pressão para que sempre a gente não corra risco de sofrer com a arbitragem. E tem que continuar mesmo, a gente não pode aliviar. Esse é o meu pensamento. Vamos lá, continuar marcando o nosso território, falando sobre o que tem que falar, com respeito, é claro, mas o Palmeiras não pode ser lesado. Jogando mal é um problema particular nosso, nós temos que fazer o nosso resultado. Mas a gente ser penalizado por erro de arbitragem, cara, aí fica complicado o campeonato no geral. É isso, galera, essa é a minha opinião. Manda aí nos comentários a opinião de vocês, se o gol foi mal anulado ou não. Escreve aí o que você achou, o que você tá achando também da postura do Palmeiras agora nesses últimos dias, né? De pressão, uma postura mais ativa aí nas redes sociais, até mesmo nas coletivas, cobrando mais ali, pedindo para que a regra seja cumprida. Manda aí o que você tá achando e vamos continuar acompanhando o Palmeiras. Semana abençoada aí para todos nós. Fiquem com Deus. Forte abraço. Valeu. É nóis. Tchau.